Kleber, você mostrou, né, algumas referências com relação à sua exposição. Eu tenho essa referência aqui para mostrar para você. Eu sou cara da Defesa Civil. Esses livros eles são distribuídos para nós, enquanto voluntários, enquanto participantes desse programa lá na Defesa Civil. Até abro para os meninos, se alguém que gostaria de fazer parte, é só entrar lá no site da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro. E lá vai ter toda a explicação do que são os voluntários e tal. Você falou a respeito dos desastres, e aí, como a gente costuma falar aqui no CEDERJ, esse é o meu carro-chefe, eu trabalho com isso há bastante tempo, inclusive dentro da Defesa Civil. Eu concordo com essa explanação que você falou sobre os desastres, mas eu não sei, tá? E aí, a colocação aqui, não sabendo se você já ouviu falar alguma vez sobre desastres mistos. Tem o desastre natural, tem o desastre antrópico ou antropogênico, e existe também os desastres mistos. E aí, dentro desse livrinho aqui, o autor, né, que é o Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil, ele ressalta que os desastres mistos ocorrem quando as ações e omissões humanas contribuem para intensificar ou agravar fenômenos potencialmente indutores de desastres. Também se caracterizam quando as intercorrências de fenômenos naturais adversos, elas atuam sobre condições ambientais degradadas pelo homem e que desencadeiam desastres. São dois livrinhos que a gente recebe e a gente acaba tendo aulas sobre isso, capacitações sobre isso. Então, assim, agradeço a sua fala, suas fotografias, o trabalho do professor Gustavo, que eu já tinha visto. Agora a gente vai abrir para as perguntas. A primeira pergunta, ela foi feita pela aluna Aline Damasceno, ela é do Polo de Niterói. Ela pediu para o professor Cláudio falar um pouquinho a respeito sobre os conflitos sociais que vocês sofrem com um belíssimo e necessário projeto Mutirão, realizado pela Prefeitura do Rio, representado por funcionários que abraçam a causa como você. Agradeço aí pela pergunta. O Projeto Mutirão é um dos carros-chefes da Secretaria de Meio Ambiente. Eu sou engenheiro florestal por causa do Projeto Mutirão Reflorestamento, quando, aos 16 anos, eu assistindo uma reportagem num jornal, um RJTV da Vida, que acho que não tinha nem esse nome, vi os resultados do primeiro ano do projeto e achei que era interessante trabalhar com aquilo. E acabei indo trabalhar com aquilo. Foram 22 anos e eu ainda tenho uma colaboração ainda constante com o projeto, mesmo estando em outro setor, e nada me impede de voltar ao projeto em algum momento. Mas, assim, a gente fala em conflitos espaciais, na verdade, eles não dizem respeito só ao programa Mutirão, mas dizem respeito ao conflito na própria cidade do Rio de Janeiro. A gente vive numa cidade que se costuma dizer, de uma forma até quase poética, entre o mar e a montanha, e um camarada que eu prezo muito, um grande professor da geografia da PUC, o professor Rogério Oliveira, ele usa um termo que eu gosto mais do que entre o mar e a montanha. O Rio de Janeiro é a cidade que é ou mato ou morro. Muito encosta, encostas que dependem fortemente da ação das florestas, são encostas íngremes, e uma cidade que se expande, com poucos espaços nas áreas mais valorizadas, áreas planas, e que tende a empurrar a população mais pobre para as encostas. Não só a população mais pobre, existem também construções de alto padrão, mas, em geral, a gente tem a visão das favelas crescendo sobre as encostas. A gente tem os projetos de reflorestamento, principalmente a partir dos anos 80, com o próprio Mutirão, sendo criados com uma abordagem multidisciplinar, e, dentre os vários aspectos que são abordados, está o de contenção dessa ocupação de áreas, de evitar a criação de áreas de risco, a contenção da ocupação nas áreas de encosta. A ferramenta para essa contenção é se apropriar da mão de obra dessas comunidades. Você trazendo o trabalho dessas pessoas para dentro dos projetos da prefeitura, você cria um compromisso. É claro que isso evoluiu. Hoje em dia a gente tem trabalho voluntário, tem coletivos de plantio dando um apoio muito forte aos programas da prefeitura. Esse aproveitando que a gente está falando de aspectos positivos e negativos, né? A gente tem, então, muito papel de entidades da sociedade civil
nos apoiando, inclusive na retomada de projetos que estavam parados. E, por outro lado, a gente tem o crescimento de uma atividade criminosa, que são as milícias. Não que exista um crime melhor do que o outro, mas existem crimes diferentes. E a milícia, por exemplo, que se expande principalmente pela Zona Oeste, que é onde estão os grandes remanescentes e onde há o potencial para reflorestamento na cidade, a milícia, um dos carros-chefes é a ocupação de terra pública. E são os locais onde a gente tem sofrido mais com esse tipo de conflito, que é quando você perde completamente a noção de Estado, perde o território e tem danos ao meio ambiente. Então, assim, acho que em linhas gerais, ao longo da história, são os grandes conflitos que a gente enfrentou no projeto Mutirão. Mas, repetindo, fico muito feliz que, apesar de terem surgido novos conflitos, têm surgido novas oportunidades, como uma maior adesão da sociedade civil. Bom, espero que tenha esclarecido, Aline. Obrigada, professor. O Rodrigo Melo informa que faz parte de uma associação de moradores de Santa Cecília, Teresópolis, e que eles estão com um projeto de horta comunitária nessa comunidade. Posso passar o contato lá do setor onde eu estou trabalhando atualmente, Hortas Cariocas. Na verdade, a gente aprende muito com o pessoal de Teresópolis, que tem associações muito fortes, e a gente tem contato com essa turma de lá, através da AEAR, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio. Mas, querendo trocar uma ideia, eu posso passar depois para vocês meu contato do nosso setor, e a gente trocar uma ideia. Agroecologia é o futuro. Tá certo, professor. Bom, o Guilherme Pereira, aluno nosso do Polo Campo Grande, ele faz a pergunta para os dois. Na opinião dos senhores, teria algum hábito desenvolvido pela população no Brasil ou no mundo no período pandêmico que poderíamos levar para a vida pós-pandemia, de modo a mitigar os impactos ambientais do planeta? Pergunta para os dois. Eu começo ou você começa, Cláudio? Acho que eu já falei um bocado. Tá bom, essa é uma saída esperta sua, que você tem mais tempo para pensar. Está bom. Inclusive, a professora Mônica Richter te mandou um abraço. Valeu. Beijo, Mônica. Eu falei que eu ia estar numa palestra e citei seu nome, né, com quem eu estaria. Ela fez elogios a ti. Um grande abraço. Olha, quem fez a pergunta, Marina? Guilherme Pereira. Guilherme, é o seguinte, essa é uma pergunta para a qual não tenho resposta assim de bate-pronto, né? Se você me pergunta sobre, sei lá, risco ambiental, a mesma própria resiliência, eu poderia discutir. Eu penso, uma coisa que eu pensei, vou ser muito franco, assim, honesto e direto, assim. O que eu penso para mim é o uso da máscara em qualquer ou em outras situações, né, em que a pessoa esteja doente e que possa ser transmitido por vias aéreas, né? Então, como a gente vê nos países orientais, né, o camarada já está de máscara às vezes por causa da poluição, né, que acontece ali na China, no Japão, uma coisa assim. Agora, no momento em que você... talvez eu esteja sendo otimista demais, né? Porque o que eu vejo hoje nas ruas é máscara no queixo. Máscara no queixo, sabe, não ajuda, não adianta. É melhor nem botar, então. Então, talvez eu esteja sendo otimista. Eu penso que a máscara poderia ser uma coisa que você vai proteger o outro, porque você é solidário e ama o próximo, né? Tal qual o mestre ensinou. Então, tá bom. Eu estou resfriado, né? Estou gripado, eu vou botar máscara. Mas se na pandemia a gente vê gente sem usar máscara, talvez eu esteja sendo um sonhador, utópico, mas as utopias fazem a gente viver. É isso. Agora o professor Cláudio pode falar, por favor. Bom, uma impressão que eu tenho é de que o teletrabalho é uma relação que vai se intensificar. Muitas empresas, instituições de uma maneira geral, instituições públicas também,
viram que certas atividades podem gerar economia para o sistema, sendo realizadas em casa. Economia para o sistema, para o funcionário, talvez, para o servidor, para o trabalhador, nem tanto. É uma coisa um pouco de mão dupla. Pode ser interessante para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, você ter menos tráfego, você ter menos concentração de pessoas na rua, o trabalhador poder estar mais tempo em casa. Por outro lado, esse trabalhador vai estar mais tempo em casa, mas ele vai estar mais tempo disponível também. Eu mesmo, nesse período de pandemia, tive situações de estar respondendo a questionamentos do trabalho à noite, ou mesmo em finais de semana. Situações esporádicas, mas vejo que isso pode, para muitos trabalhadores, se tornar uma rotina. Vai ficar incorporado, eu acho que isso não tem retorno. Vão ser criadas novas oportunidades e novos conflitos com o teletrabalho. Eu ouvia falar disso há 20 anos, há 20 e poucos anos, e me parecia situação de ficção científica. E a gente está vivendo isso agora. A gente está num Star Trek aqui, numa palestra do Star Trek. É isso. Bom, pessoal, as perguntas, elas foram finalizadas, ok? E agora vocês não saiam, porque vai ter uma surpresinha aí para vocês. Carla, é com você.